Hoje é segunda, 17 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Sempre faço aqui no canal a análise das rodadas do Campeonato Brasileiro para a gente entender como o Botafogo foi e como o Glorioso pode continuar sendo, né? Porque eu analiso a rodada atual e a próxima do Campeonato Nacional. Para quem está chegando aqui no canal do TF, esse é algo que eu já faço há 3 anos aqui no nosso canal, sempre aos finais das rodadas do Brasileirão. E nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo termina dentro do G4, porque venceu. Mas o que dá para tirar de lição neste começo do campeonato de 2023? Vou falar tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Mas se você curte dar aquele palpite, aqui ó, na Estrela é o seu lugar. Lá é muito simples. Eu palpitei sábado no Botafogo e me dei bem. E olha que palpitar no Botafogo durante o jogo, quando houve o empate, ficou muito melhor. Então, se você ainda não palpitou lá na Estrela, é muito simples. Eu vou colocar o link do meu Instagram, canal do TF aqui embaixo. Lá na bios do meu Instagram tem o link da Estrela para você fazer seu cadastro. Faça o seu cadastro, é muito simples, muito rápido e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Entre lá, cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF. Estou pedindo, gente, faça o cadastro lá. É só clicar, só vocês clicarem no link que está ali na bios. Vou ficar pequenininho e agora a tabela do Campeonato Brasileiro maior aqui para vocês, para a gente poder acompanhar os resultados da primeira rodada da competição. O Campeonato Brasileiro teve início com a partida entre Palmeiras e Cuiabá, 2-1 para o Palmeiras em casa. O Fluminense, na minha opinião, foi a equipe que jogou melhor na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e venceu o América Mineiro por 3-0, isso no segundo tempo. Primeiro tempo, a equipe mineira teve algumas chances, mas na segunda etapa, o Fluminense foi muito bem e venceu por 3-0. O Atlético Paranaense vence a equipe do Goiás por 2-0. Nós vencemos a equipe do São Paulo por 2-1. O Red Bull venceu o Bahia por 2-1. Fortaleza e Internacional 1-1. Esse resultado para mim é a maior surpresa da rodada. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Vasco por 2-1. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1. O Flamengo vence a equipe do Coritiba por 3-0. E o Grêmio venceu o Santos por 1-0. Claro que nós temos aqui as equipes com 3 pontos, 2 equipes com 1 ponto, no caso de Fortaleza e Internacional, e as equipes que perderam. Então, assim, não dá pra gente pegar muito por base, né? Mas o Botafogo, ele termina a primeira rodada do Campeonato Brasileiro no G4 ali, né? Por causa da situação de gols marcados, cartões e etc, né? O Botafogo teve 3 cartões amarelos na primeira rodada do Campeonato Nacional, e isso acabou ali fazendo com que o Botafogo ele ficasse na 4ª posição, já que outras equipes tiveram itens que atrapalharam em relação ao desempenho na classificação do Brasileirão. O que dá para tirar de lição nessa primeira rodada, Tef? Vou tirar aqui a tabela rapidinho, daqui a pouco eu volto com ela. Primeiro, que o Campeonato Brasileiro vai ser muito equilibrado. Eu acho que o Fluminense hoje e o Palmeiras são as equipes mais sólidas do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro não apresenta uma solidez com o novo técnico, né? Com o novo técnico dessa temporada, no caso, o técnico que já está com o time desde o início do ano, que é o Cudê. O Flamengo entra o Jorge Sampaoli, que é uma incógnita. E aquilo que eu falei com vocês desde lá de trás, eu venho falando isso aqui há algum tempo no canal do TF. Quem me acompanha aqui, acompanha diariamente os vídeos, sabe que eu estou falando. Que nós teremos um campeonato muito equilibrado. Teremos talvez o Brasileirão mais equilibrado de sua história. A diferença de pontos do 5º até o 14º colocado deve ser muito pequena ali, deve ficar em 5 pontos, 6 pontos. Então o time tem que ser muito forte dentro de casa e não desperdiçar pontos bobos fora de casa. Por exemplo, sem querer desmerecer algumas equipes do Campeonato Brasileiro, abrindo novamente a tabela. O Botafogo, ele não pode dar mole em perder pontos no Campeonato Nacional neste ano para Coritiba, para Goiás e para Cuiabá. Na minha opinião, são as equipes que serão os fiéis da balança no Campeonato Nacional. Quem quiser pensar em algo à frente no Campeonato Brasileiro, não poderá perder pontos para esses times. Pô, Tef, então eles vão fazer nenhum ponto no Campeonato Nacional? Falei que não pode perder. A possibilidade de uma perda de pontos para essas equipes é muito grande. Mas o Botafogo, se pensa em alguma coisa no Campeonato Brasileiro, não pode perder pontos para esses times. Claro, o Botafogo não vai ganhar todos os jogos dentro de casa. Isso é
utopia demais. Porém, a gente tem que fazer um desempenho dentro de casa de 70%, 75% de aproveitamento dos pontos. Isso já nos entregaria pelo menos 40 pontos, 42 pontos no Campeonato Brasileiro, se a gente fizer ali 75% dos nossos pontos em casa. Só para vocês terem uma ideia, se o Botafogo consegue ter um aproveitamento deste que eu falei com vocês, e se fizer um aproveitamento mínimo de 40% dos pontos fora, dá pra gente bater ali entre 60 e 65 pontos, o que, na minha opinião, seria uma pontuação suficiente pra gente chegar numa Copa Libertadores da América. O aproveitamento do Botafogo tem que ser importante dentro de casa. Jogando bem ou jogando mal não importa, a gente tem que vencer os jogos no estádio Newton Santos e não desperdiçar pontos contra equipes mais fracas, né? A gente aponta esses 3 times inicialmente, porque no meu ponto de vista, apesar do Cuiabá não ter sido um adversário tão mais frágil para o Palmeiras como eu imaginei, mas eu senti a equipe palestrina com o pé no freio. Eu acredito que essas 3 sejam as equipes que briguem ali embaixo da tábua de classificação. Pelo menos inicialmente eu vejo isso. E você tem um campeonato com algumas equipes que elas podem ter ali problemas no campeonato nacional e você tem que aproveitar essas má fases e você pontuar no campeonato brasileiro. É isso que o Botafogo tem que fazer. Na próxima rodada, nós teremos os seguintes jogos, né? Analisando aqui. Fluminense e Atlético Paranaense, isso mostra que uma das 2 equipes que está aqui, né, com 3 pontos, né, que venceram a partida, uma dessas 2 vai perder 100% de aproveitamento, ou Fluminense ou Atlético Paranaense. Cuiabá e Red Bull, né? O Cuiabá que perdeu a primeira rodada, o Red Bull que venceu. Esse jogo acontecerá na Arena Pantanal. Eu acredito que os 2 times briguem pela parte intermediária da tabela. São Paulo e América Mineiro. Uma dessas 2 equipes vai pontuar pela primeira vez no campeonato. Cruzeiro e Grêmio. Um jogo de uma equipe que perdeu na primeira rodada contra uma equipe que venceu na primeira rodada. Internacional e Flamengo. O confronto de uma equipe que venceu contra uma equipe que empatou, o único empate da rodada. Outro confronto aqui de 2 equipes que venceram na primeira rodada, né, no domingo, Vasco e Palmeiras. Então, não teremos outra equipe 100% de aproveitamento. E depois, assim, continuando a rodada, Santos e Atlético Mineiro, 2 equipes que foram derrotadas na primeira rodada. Seguindo a rodada, Coritiba e Fortaleza, uma equipe derrotada e outra equipe que empatou, né? Nenhuma das 2 venceu na estreia na rodada inicial do Brasileirão. Goiás e Corinthians, a mesma coisa, Goiás derrotado, Corinthians vencedor. E na segunda-feira, fechando a rodada, o nosso jogo contra a equipe do Bahia, jogo em Salvador, lá na Arena Fonte Nova, o Bahia que perdeu de virada para a equipe do Red Bull e nós que vencemos o São Paulo no estádio Newton Santos. Isso quer dizer que, analisando a tabela, Atlético Paranaense ou Fluminense, uma dessas 2 equipes aqui não continuará com 100% de aproveitamento. Você tem Flamengo e Internacional, um jogo duro para o Flamengo. E se Botafogo, de repente, fizer o que eu acho que pode fazer nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que é vencer o Bahia, até mesmo pelo que eu vi aqui em Volta Redonda, contra o Voltaço pela Copa do Brasil e também contra o Red Bull, a equipe do Bahia tem fragilidades que são boas do Botafogo, né? A jogada aérea do Bahia é muito frágil defensiva e o Botafogo tem uma parte aérea muito forte ofensivamente. Dito isso, uma primeira rodada com nível técnico mediano e que o Botafogo fez a sua parte, que é vencer em casa. Depois nós teremos o jogo contra o Bahia e depois o clássico contra o Flamengo. Teremos 2 jogos fora de casa, né? Contra o Flamengo, apesar de ser no Rio de Janeiro, é no Maracanã e mando da equipe da Gávea. Provavelmente eles colocarão 90-10 em relação ali à distribuição de ingressos. É isso, fizemos a nossa parte, que é vencer, estamos ali na parte de cima da tabela, e agora é esperar o que vai acontecer na próxima rodada. Mas é isso que eu falei com vocês, é fazer o dever de casa, ter ali entre 70% e 75% de aproveitamento nos seus jogos dentro do estádio Newton Santos, e fora de casa manter ali uns 40%, 45%. Tamo juntos, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem um like, inscrevam-se, ali entre 12h e 1h estarei de volta com o nosso Almoço com TF. Beijo, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Fui!